É possível eliminar um sintoma com apenas uma sessão? Sim. Como isso é possível? Então, olha só. Primeiro, o esqueleto da sessão de bioalinhamento. O esqueleto da sessão de bioalinhamento diz que, primeiro, nós encontramos a causa daquele sintoma, a causa daquela doença, aquele diagnóstico. Segundo, nós interagimos para entender o sentido biológico, ou seja, para que aquele sintoma está presente. Não é por quê, é para quê. Quando nós respondemos a pergunta por quê, nós vamos encontrar uma justificativa. E justificativa nós entendemos, mas não necessariamente nos faz aprender. Quando nós entendemos o para quê, nós vamos encontrar um objetivo. E quando nós encontramos um objetivo, nós aprendemos com aquele sintoma. E quando a gente aprende com aqueles sintomas, nós podemos ensinar agora sim o organismo numa nova direção, numa nova percepção. Bom, então a terceira fase da sessão de bioalinhamento é justamente estímulos que vão ao encontro do sintoma. Então a sessão de bioalinhamento, 3 fases. Primeiro, identificação de todo o conteúdo. Segundo, entender o sentido biológico, ou seja, para que aquele sintoma existe. Terceiro, aplicar estímulos adequados. Quando nós fazemos isso, nós temos uma harmonia, uma organização sensata sobre um sintoma. Por quê? Porque nós não queremos mais eliminar um sintoma. Nós queremos contribuir para o organismo. E como é que a gente contribui? Oferecendo o que ele está solicitando. Quando nós oferecemos o que o corpo precisa, o que o corpo necessita, não há mais a necessidade de manifestação do sintoma. Porque a manifestação de um sintoma, seja ele doloroso, seja ele limitante, seja ele inflamatório, a manifestação de um sintoma é apenas a expressão de que tem algo errado. Agora, eliminar o sintoma, você não está eliminando o que, entre aspas, estaria errado. Você está eliminando o último membro da fila. Uma fileira de dominó. Você coloca um atrás do outro e, para derrubar todos, basta você derrubar o primeiro da fila. Se você derrubar o último da fila, você só derruba ele. E é assim que nós fazemos com os sintomas do nosso paciente. O sintoma dele é o último dominó da fileira. É o último, porque a dor, a inflamação, a febre é o último dominó da fila. E o que nós fazemos no bioalinhamento? Nós queremos descobrir quem é o primeiro dominó da fila. E quando nós utilizamos essa expressão, efeito dominó, perfeito ali, né? Efeito dominó, nós conseguimos ter um resultado incrível, um resultado gigantesco, porque se você pensar, você pode montar dominó, uma fileira de dominó de quantos dominós você quiser. Então, nós conseguimos derrubar, sei lá, uma fileira de 100 dominós com apenas um pouquinho de energia. Mas uma energia direcionada onde é necessário. Quem? No primeiro dominó. Agora, se eu fizer ao contrário, vou sobre o sintoma, os dominós ainda continuam lá. E aí é que é o problema. Porque cuidar do sintoma, ele vai voltar. E isso você pode ter certeza. É aquela enxaqueca que vai e volta. Você toma um medicamento, ela melhora. Mas daqui a pouco ela volta. Né? Isso pode ser no dia seguinte, isso pode ser na semana seguinte. Uma sinusite, que de 3 em 3 meses, ela está ali se manifestando. Dores inflamatórias, né? Volta e meia estão te incomodando. Então, olha só. É preciso cuidar da causa e não do sintoma. Sintoma é a última pedra de dominó daquela fileira, tá? Se você identificar quem é a primeira pedra, quem é o primeiro dominó da fileira, você vai gastar apenas um pouquinho de energia e você vai derrubar não somente a causa, só que derrubando a causa, todo o restante vem como consequência, uma consequência muito positiva. E o que é mais interessante de tudo é que muitas vezes um sintoma puxa o outro. A pessoa às vezes vem poliqueixosa para a gente atender. Fibromialgia, enxaqueca, gastrite, uma
dor no joelho direito. 4 sintomas. E aí quando você cuida daquilo que mais incomoda aquela pessoa, às vezes você faz o efeito dominó. Ela, quando vai vir para uma segunda sessão, às vezes ela fala assim, puxa, mas deixa eu te contar uma coisa, não somente eu melhorei ou zerei aquela minha enxaqueca, como também minha dor de joelho já diminuiu muito, como também minha fibromialgia está assim 90% melhor e assim por diante. É o efeito dominó. Por quê? Porque quando você aplica estímulos exatamente sobre o fator causal daquilo que é pior para ela, daquilo que ela considera de mais horrível de sintoma para ela, e ela consegue ir virando a página, o que acontece em seguida? Aquilo que não era o segundo, terceiro, quarto sintomas eleitos, ela já tira de letra por si só. Aí continua no gancho lá. É possível eliminar um sintoma com apenas uma sessão? Sim. Mas depende. Aí você me pergunta, mas esse eliminar sintoma, ele vai depender assim, por exemplo, se esse sintoma faz muito tempo ou se esse sintoma é recente? Não. Vamos pensar o seguinte, você tem uma parede na tua casa e essa parede está dando infiltração. Faz 10 anos que dá infiltração nessa parede. De 6 em 6 meses você manda pintar aquela parede porque ela dá infiltração e vai escurecendo a parede. Vai criando um bolor ali, vai criando fungos na parede, tá? Vai escurecendo. 6 em 6 meses você manda pintar essa parede. Agora, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo um trabalho que é justamente paliativo. É um trabalho que é sobre a consequência, não é sobre a causa. E se ao invés de um pintor, eu chamar um encanador? De repente esse encanador vai detectar onde tem um vazamento, às vezes com um pedacinho de cano desse tamaninho, ele vai resolver o problema de 10 anos. Por quê? Porque ele achou o local onde tinha um caninho rachado. Ele foi lá, substituiu aquele pedacinho, colou, acabou o problema. Acabou o investimento de 6 em 6 meses ter que ficar pintando a parede. Acabou o problema da infiltração. Então você percebe que o que nós estamos falando de sintomas, nós estamos falando sobre o seu organismo, é a mesma coisa. O nosso organismo, não importa se tem 5 dias de infiltração ou se tem 5 anos de infiltração. O nosso organismo é a mesma coisa, não importa se seu sintoma tem 5 dias ou se tem 5 anos. Quando você atua sobre a causa primária, você, no mínimo, para os efeitos dali. Por quê? Porque às vezes, dependendo do grau de infiltração, houve uma deteriorização da parede, não somente da pintura, tá? Mas não vai evoluir mais para o processo ali. Não vai infiltrar mais, não vai deteriorizar mais, tá? Deteriorar mais. Então, olha só, a raiz, quando você atua sobre a raiz, você tem muito mais chances de evoluir. Aí a gente fala, nossa, parece que é tão simples, e é. Quando você sabe onde procurar, você encontra mais fácil. E é isso que nós tentamos fazer nas sessões de bioalinhamento. Nós estudamos muito para justamente achar o caminho através de atalhos tornarem-se caminhos, acharmos com mais facilidade, acharmos esse fator causal sem ficar gastando muita energia, nem nossa, terapeuta, nem do paciente, tá? Porque é muito cansativo você fazer muitas perguntas para o paciente. É cansativo para quem pergunta, é cansativo para quem responde. E se você, em 3 perguntas, já estiver de cara para o fator causal? É isso que nós tentamos oferecer e organizar no curso. Com apenas 3 perguntinhas, você já está de cara para o fator causal. E se você está de cara, na 4ª pergunta você chega lá. Yes! 4 perguntas, sim, eu digo mais ainda. 4 perguntas curtas.
Se você sabe como caminhar, o caminho fica muito mais fácil. E quando você chega diante do fator causal, aí fica coerente, fica sensato quando você dá orientações, quando você dá direções, quando você estimula o organismo. É muito importante que você identifique onde está o fator causal. Por quê? Porque a pessoa às vezes já contou tanto aquelas histórias e às vezes ela está presa numa história que não tem nada a ver. E ela fica alimentando aquela história, né? Ou tem tudo a ver, mas o fato, se ela ainda tem sintoma, é porque ela não sabe o que fazer com aquilo, tá? É interessante que nós organizamos exatamente dessa maneira. 3 perguntas e você já está de cara com o fator causal. A próxima pergunta, que é a 4ª, você chega lá. E quando você chega, aí é questão mesmo de saber estimular. O que acontece? Nós precisamos entender se esse paciente consegue ter um empoderamento e sustentar tudo aquilo que ele vivenciou na sessão, ou se ele vai precisar de um suporte. E nós vamos oferecer ferramentas para ele não perder esse empoderamento que ele, dentro da sessão de bioalimento, conseguiu. Tá? Isso através de algumas posturas, isso através de verbalizações, são frases, são vivências, são situações que nós fazemos âncora. E com a âncora ele consegue ter acessos muito interessantes para aquela vivência do bioalinhamento. O paciente que eu atendi, então, uma âncora que é justamente o melhor momento da sessão, onde ele teve o efeito, a gente chama de efeito wow, né? É quando o paciente fala: nossa, então é isso, tal, Esse efeito wow é o momento em que o paciente ele já está virando a página. Esse virar a página que a gente menciona é o potencial dele de fazer novas conexões neuronais. Tá? Por quê? Porque antes ele tinha uma crença ou ele tinha um limite para conseguir virar a página da sua história. Agora, quando ele tem o efeito uau, ele fala: nossa, é aí então, nossa, entendi, nossa, descobri, nossa e tal. Essa empolgação, esse entusiasmo interno que vai ter data de validade. Às vezes vai durar alguns segundos e às vezes dura um ano inteiro, vamos dizer assim. Mas quanto mais eu sustentar, mais conexões neuronais vão existir. É neuroplasticidade. Quando existe uma conexão neural, é um novo caminho que seu cérebro faz agora. É um novo caminho que seu cérebro ultrapassou um limite. Ele ultrapassou uma crença. Ele superou uma dificuldade. E aí, um neurônio apenas está transmitindo essa informação. Poxa, eu consigo, eu posso. Mas se você pegar essa âncora e ficar repetindo, mais impulsos nervosos vão sendo gerados, novas conexões reforçando a mesma informação. Qual? Eu posso, eu consigo. Tá? Não é simplesmente afirmações positivas. Eu posso, eu consigo, eu dou conta. Não. Tem que ser uma afirmação em cima do fator uau. Em cima de um momento vivencial. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real, o que é simbólico, o que é imaginário, o que é virtual. O nosso cérebro, ele acredita que tudo é real desde que você tenha um choque. E esse choque pode ser positivo, pode ser negativo. Desde que você seja surpreendido, o seu cérebro acredita como real. É assim que funciona, por exemplo, o mundo virtual. Os óculos 3D, aquelas montanhas russas virtuais, que a pessoa está sentada numa cadeira ali, é só dar uma balançadinha e a pessoa está quase morrendo ali, dando gritos, não é? Então o seu cérebro registra tudo como sendo real. Então esse efeito uau, a gente ensina como chegar lá na sessão de bioalinhamento, tá? Para que esse paciente tenha esse efeito uau e a partir disso ele tenha justamente uma conexão neuronal suplementar. E quando isso vai acontecendo, esse paciente, essa pessoa vai para outro nível. E se ele repetir esse efeito uau várias vezes através de uma âncora que a gente instala, pronto. Aí mais conexões, mais reforço e ele vai chegar cada vez mais fácil nesse caminho que ele está trilhando. E imagine só, não importa se você tem um sintoma, tem muito tempo.
Não importa se esse sintoma é intenso. Se você faz novas conexões neurais, você amplia as possibilidades de resolução. E isso pode acontecer já na primeira sessão? Uau, sim! E é muito comum o paciente chegar numa segunda sessão, você perguntar, e aí, como você está? Ele fala 100%. Mas nenhuma dorzinha? Não. Nenhum incômodo? Não. Isso é muito comum, tá? Às vezes, o paciente também chega para uma segunda sessão, nossa, eu tenho 10% aqui ainda a melhorar, ou eu tenho 20% a melhorar. Vamos ajustar isso. Mas, dentro de um leque de possibilidades, é possível? É possível sim, na primeira sessão. E os pacientes ficam muito espantados, porque muitos deles já desistiram de fazer intervenções, de buscar ajuda, já desistiram de achar resultados às vezes, né? Não de buscar ajuda, de encontrar resultados. E aí faz muita diferença quando ele vai com a ideia de que vai melhorar, ele fala assim, não, se eu melhorar uns 30% eu já vou ter uma vida bem diferente. E é espantoso quando de um dia para o outro ele não tem uma melhora, ele tem uma resolução de 100%, tá? É porque, e aí, de quem é o mérito desse resultado? Do paciente. O terapeuta ensina o caminho. Quem é que vai caminhar? É como um técnico. Imagine você um corredor de atletismo, né? Então você corre 400 metros. Aí eu sou o seu treinador. Eu vou te dar todos os passos e toda a técnica para você correr sem se cansar, para você correr gastando o mínimo de energia, para você correr numa performance onde você encontra menos resistência do ar, para você correr no melhor potencial seu, enfim, vamos passar todo o caminho. Quem vai correr? Você. Eu serei, na sessão de bioalinhamento, é como se eu fosse teu técnico. Nós vamos te dar tudo, inclusive a motivação, né? Aquela coisa do empoderamento. Nós vamos te dar para você levar para tua casa a motivação. Não é para ficar ali na sessão, para você levar para casa essa motivação. E só você vai acordar no dia seguinte e vai falar assim, nossa, vou correr ou desistir de correr. Acho que não é para mim, ok? Aí já passa a ser livre-arbítrio. Mas nós fazemos de tudo para que aquele efeito uau, ele não se dissipe como se fosse uma fumaça, mas que ele permaneça ali o maior tempo possível para que você faça essa virada de página. Depois que você virou a página, aí beleza. Aí não é um caminho sem volta. Mas até essa virada de página, você pode perder um pouquinho a noção do caminho se você não andar logo, ok? Então por isso que na sessão a gente vai em cima da raiz. Nós queremos aquele efeito dominó que eu falei no início da live aqui. Eu quero empurrar um mínimo de energia para o máximo de resultado. Se eu tenho vários sintomas, eu acredito que eu estou no mato sem cachorro, porque eu acredito que vai ser o quê? Eu vou ter que gastar muita energia com vários sintomas. Porque a verdade é que eu já gastei muita energia. Por isso que a gente vai se sentindo no fundo do poço. Agora eu vou dizer uma coisa. Sabe que poço é um lugar sem fundo. Tudo que está ruim pode piorar. Infelizmente é uma verdade. Mas o céu também é o limite. Tudo que está bom pode melhorar. Então, como essa é a visão que o bioalinhamento traz, eu não quero evitar de ter sintomas. Eu quero evoluir sobre eles. Eles são bem-vindos. Nós até dizemos umas palavras, eu chamo de oração do bioalinhamento. Que meu dia seja totalmente incerto. Do bioalinhamento não, é uma oração quântica. Que meu dia seja totalmente incerto. Né? Por que meu dia seja totalmente incerto? Porque quando eu tenho incertezas acontecendo, eu estou movimentando minha vida, aprendendo e evoluindo. Quando tudo saiu como planejado, eu não preciso aprender mais nada. E aí as coisas começam a não ter mais sentido. Deu tudo certo conforme planejado. E o que eu aprendi? Porque na próxima vez eu vou fazer o quê? Igualzinho. Deu certo, eu vou fazer igualzinho. Vou mudar para quê? Então eu não tenho estímulos para evoluir.
A primeira pergunta que a gente faz é: qual dos sintomas é mais importante? Qual deles? Ah, não sei. Então vamos pensar assim: se amanhã você pudesse acordar sem um desses sintomas, desse leque de sintomas, qual seria o primeiro da lista? Se você pudesse acordar sem ele. E aí fica mais fácil responder. Aí é em cima dele que a gente começa a colocar os olhos do método em cima dele para fazer as 3 perguntas e chegar de cara para o fator causal, ok?